Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora, o Flamengo. Isso é difícil de acreditar, mas o Flamengo é o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores. Normalmente eu faço roteiro aqui para fazer os meus vídeos. Dessa vez nem fiz roteiro. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre o título do Flamengo da Libertadores da América 2025. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, ou no QR Code que está na tela, tem a Black Friday da Golcase. A Golcase é uma empresa especializada em produtos licenciados e oficiais dos grandes clubes brasileiros, como esses produtos que estão aqui em cima. E você tem um site especial para o Flamengo campeão da Libertadores. Eu estou deixando aqui na tela as imagens. Se você parar para olhar, você vê esse site especial do Flamengo, maior campeão da América, e os produtos do Flamengo já campeão da Libertadores 2025, tetracampeão da Libertadores, já está no site da Golcase. Então não perde tempo. Vem no QR Code que está na tela ou no link que está no primeiro comentário. Por quê? Porque você tem até 70% de desconto em todo o site por causa da Black Friday, além de desconto adicional com o cupom GOLVSR para você comprar produtos. Por exemplo, essa garrafa aqui, que é a garrafa Fresh, a maior, é uma garrafa linda, espetacular. Essa daqui com as cores do Flamengo, ela tá lá em promoção também. Então é só vir no site da Golcase, ou no QR Code, ou no link que tá fixado. É isso. Para quem acompanha aqui o meu trabalho, sabe que eu nunca escondi o time que eu torço, né? Nunca escondi que sou Flamengo, torço pro Flamengo. O fato de eu ser jornalista hoje tem total ligação com o fato de eu ser Flamengo. Se eu não fosse Flamengo, ou se eu não fosse torcedor de futebol, e aí ao ser torcedor de futebol eu seria torcedor de algum time, muito que provavelmente eu não seria jornalista esportivo. Então sempre lidei muito bem com essa questão, enquanto existem outros profissionais, outros colegas que preferem não dizer o time que torce. Eu nunca me furtei a dizer, por uma coisa básica, né? Se eu tô aqui pela credibilidade, pela capacidade das pessoas acreditarem no que eu estou vendo, né? Eu acho que a gente já começaria de uma forma completamente errada se eu mentisse ou se eu omitisse o time para qual eu torço. Então, sempre lidei isso muito bem. Na verdade, isso me trouxe mais problemas com parte da torcida do Flamengo do que com torcidas de outros clubes, e acho que isso diz muito da forma como eu trabalhei e sempre optei por não distorcer as coisas por causa do time que eu torço, de não trazer a minha torcida para o meu trabalho, e aí hoje, gravando esse vídeo aqui, eu estou muito tranquilo para dizer que eu, enquanto torcedor do Flamengo, nunca acreditei que eu chegaria um dia a dizer que o Flamengo é o maior vencedor da Libertadores entre os clubes brasileiros. Então, é muito difícil acreditar, né? Você já deve ter sido impactado, deve ter viralizado aí o meu vídeo lá na TNT Sports, em que eu claramente me emociono com essa perspectiva, né? De quem frequenta o Maracanã desde 1983 e que nesse tempo viu o Flamengo protagonizar páginas vergonhosas em Libertadores da América, né? As chamadas flamengadas, né? E aí você tem milhares, né? Várias eliminações em fase de grupos. Você tem Libertadores que o Flamengo disputou com um técnico interino, Libertadores que o Flamengo disputou com um técnico que ninguém sabia
qual era o currículo dele, Libertadores em que o Flamengo contratou jogadores de segunda linha pensando em ser campeão e dizia que queria ser campeão, Libertadores em que o Flamengo foi eliminado dentro do Maracanã, num dos jogos levou um bolo antes do jogo e tomou uma virada histórica, na outra o Flamengo chegou atrasado para um jogo decisivo no Maracanã, atrasado, o Flamengo num jogo em casa, o Flamengo conseguiu sair atrasado, tomou 2-0 com 15 minutos de jogo porque não aqueceu, Libertadores em que jogador foi eliminado dando entrevista, como foi o caso do Léo Moura, dando entrevista falando sobre a classificação e aí sai o gol e o jogador é eliminado ao vivo. Então assim, tem muitas coisas, tem muitas passagens esquisitas. Só que o futebol e na vida nada é para sempre, né? Nada é eterno. E todos nós podemos, a cada dia, escrever uma história diferente. Podemos escrever uma nova história. E o Flamengo, a partir da sua organização, que começou lá em 2013, ontem foi muito emocionante ver o Eduardo Bandeira de Melo nos braços da torcida, né, como um torcedor, sem viajar no papel de dirigente, aquele dirigente que fica lá na tribuna ou fica dentro do campo. O Eduardo Bandeira de Melo estava lá na arquibancada com uma camisa do Flamengo velha, surrada, claramente surrada, uma camisa de quem foi surrada ali de tanto ir no Maracanã, e o Eduardo Bandeira de Melo sendo carregado nos ombros pelos outros torcedores, e tem muito dele desse processo do Flamengo. Não é só ele, né? Importante dizer, o grupo que levou o Eduardo Bandeira de Melo ao poder lá em 2013, ele era composto por várias pessoas que têm muito crédito nessa recuperação do Flamengo, mas o Eduardo Bandeira de Melo ele é o rosto inicial desse processo, né? Depois veio o Landim, que tomou várias decisões que eu discordo e critiquei muito aqui, mas manteve a austeridade, manteve a sensação de que o Flamengo não poderia voltar à irresponsabilidade de 2 décadas antes, e agora com o BAP mantendo a mesma situação. Um Flamengo que se reestruturou, um Flamengo que preferiu devolver o seu melhor jogador e talvez o único jogador de um nível bom, que era o Wagner Love em 2013, porque não tinha dinheiro para pagar. Um Flamengo que pegou 70 milhões de reais emprestados, em vez de reforçar o time, pagou dívidas de curto prazo que lhe permitiram começar a respirar lá em 2013, e isso redunda hoje num Flamengo que conseguiu reescrever sua história na Libertadores, né? Acho que passa por isso. O Flamengo, quem acompanhou como eu, e eu exatamente me emocionei para falar sobre isso, o torcedor Vitor Sérgio, o garoto, o adolescente, que chorou pela primeira vez com futebol quando o Flamengo foi eliminado pelo Boca Juniors nas quartas de final de 91, porque ali eu tinha, sei lá, eu tinha 15 anos, e com 15 anos você não, né, por mais que eu já tentasse analisar o futebol de uma maneira mais ampla, mais racional, você se engana, né? Você prefere se enganar, e ali eu acreditava de verdade que aquele time, né, que tinha sido campeão da Copa do Brasil em 90, ganharia, teria condição de ganhar, e foi jogar na Bombonera, ganhou no Maracanã de 2-1, eu fui no jogo, e depois na Bombonera, com 20 minutos, estava tomando 2-0 e foi eliminado pelo Boca Juniors, e ali eu chorei muito, porque eu de fato imaginava, ou estava naquela expectativa de ser campeão da Libertadores, e mal sabia que a Libertadores ainda ia reservar passagens muito mais dolorosas do que ser eliminado pelo Boca Juniors numa quarta de final dentro da Bombonera. Então, se você pega todo esse processo, eu de verdade fiquei uns 15 anos da minha vida acreditando que eu nunca veria o Flamengo numa final de Libertadores. Nunca veria o Flamengo numa final de Libertadores. Nos últimos 7 anos eu vi o Flamengo em 4 finais de Libertadores e ganhar 3 títulos. E sair de um time que parecia ter... Tem uma expressão lá no esporte americano que o pessoal diz que é o One Season Wonder, que na tradução seria
uma temporada maravilhosa e só. Seria algo do tipo, foi lá, só fez isso e nunca mais fez nada, que era um pouco a história do Flamengo na Libertadores, né? O Flamengo ganha a primeira Libertadores que ele joga, em 81, e depois sequer tinha chegado à semifinal no formato de mata-mata, né? Tinha chegado em outras semifinais, mas naquele formato de triangular. Formato de mata-mata, o Flamengo nunca tinha chegado numa semifinal, nesse formato com oitavas, quartas e semifinal. E então, eu durante boa parte da minha vida acreditei de verdade que eu nunca veria o Flamengo numa final de Libertadores. E acabou que nessa reescrever a sua história na Libertadores é algo que é difícil acreditar, né? Para quem tem 40, 45, 50 anos, eu tenho 47 anos, vou fazer 48 no mês que vem, essa é uma realidade. A realidade do Flamengo na Libertadores ela é mais das flamengadas do que, de fato, escrever páginas gloriosas na competição. Eu costumava dizer, né? A Libertadores odiava o Flamengo, mas o Flamengo também odiava a Libertadores, né? Com tudo isso que eu falei aqui, né? O Flamengo chegou atrasado num jogo do Maracanã. Né? Você fala assim, o Flamengo chegou atrasado fora de casa. Não, o Flamengo chegou atrasado num jogo no Maracanã. Então, assim, isso é muito emblemático. Só que, como eu disse, o futebol, talvez de uma maneira mais rápida, mas na vida como um todo, todos nós podemos reescrever nossa história hoje, a partir de um momento. E o Flamengo fez isso na Copa Libertadores. Não escrever roteiro é duro, porque agora eu não sei o que eu faço aqui, mas vamos lá. Eu queria começar falando dos dois lances de arbitragem que estão sendo mais falados aí, né? E acho que pra mim, aqui eu nunca tive nenhum problema em admitir quando o Flamengo é prejudicado e quando o Flamengo é beneficiado. E acho que a final da Libertadores ela tem um erro gravíssimo de arbitragem. Um erro gravíssimo de arbitragem, mas muito grave mesmo. Dos mais graves que eu me lembre na história recente, que foi a não expulsão do Pulgar, tá? A entrada por si só, ela já era uma entrada de expulsão. Eu não vou botar foto aqui, porque eu não gosto de analisar erro de arbitragem por foto. E também não posso botar vídeo aqui, porque a Conmebol ela é muito rápida em tirar do ar ou desmonetizar vídeos que tem lances de competições dela e o meu canal não tem direito de lance. Mas você já viu o lance, eu imagino, e tem um lance por aí. Mas eu não vou botar foto porque eu acho muito ruim julgar lance de arbitragem por foto. Quem conhece aqui meu trabalho sabe que eu sou contra. Mas a não expulsão do Pulgar ela é um erro gravíssimo, dos maiores da história recente aqui que eu vi. Por si só, a entrada dele já seria uma entrada para vermelho. Com a bola estando parada, é mais vermelho ainda. Né? O lance estava parado. Então, assim, esse é um ponto. Acho que o Palmeiras foi prejudicado nesse lance. O Pulgar deveria ter sido expulso. O Palmeiras jogaria 1 hora mais os acréscimos com um jogador a mais. Acho que o erro nem é tanto do árbitro. De onde o árbitro estava, ele poderia ter entendido que não pegou com intensidade, poderia ter entendido que pegou, talvez só ver o final do movimento e ver a perna pegando no pé, mas o VAR deveria ter chamado. E aí, a gente tem que analisar o porquê o VAR não chamou. Acho que a forma de arbitragem do árbitro que apitou o jogo, cadê? A forma de arbitragem, qual é o nome dele mesmo? Deixa eu pegar aqui. Senhor Dario Herrera, né? Só para eu não errar. Isso. O argentino Dario Herrera, a forma de arbitragem dele no jogo foi claramente estar com a linha de contato mais alta. Isso foi muito claro. Tanto é que tem um outro lance no jogo, inclusive antes desse lance do Pulgar, que poderia ter resultado numa expulsão. O lance do Veiga
solando o Carrascal, é um lance que poderia gerar expulsão. Se fosse expulso, seria absurdo? Seria erro? Não acho que seria erro. Eu, pessoalmente, não expulsaria. Acho que naquele lance o julgamento de amarelo é correto, porque o Veiga vem de cima para baixo, mas o pé, se você pegar aqui a perna do Carrascal e aqui a chuteira do Veiga, você tem o pisão, né, a solada e a bola, mas a perna não crava, a perna faz assim, ó, sola e passa, né? Assim. Então, meu julgamento seria de amarelo. Mas o árbitro poderia perfeitamente expulsar. Inclusive, no futebol brasileiro, antes de alguma, não vou dizer intervenção, mas antes de alguma mudança de critério no VAR, esse lance do Veiga no futebol brasileiro seria expulso. Seria expulso. Então, acho que as duas coisas estão ligadas. Não são iguais. O lance do Pulgar é um lance de vermelho com o agravante do jogo estar parado. O jogo não estava com a bola rolando. O do Veiga estava com a bola rolando. Mas o lance do Veiga poderia perfeitamente ser expulso. Quando o árbitro opta por não expulsar o lance do Veiga, e foi uma decisão de campo dele, a régua passa a ser diferente. Então, para mim, acho que o Pulgar não foi expulso por causa do lance do Veiga, em que o árbitro colocou a régua das entradas mais alta. Acho que estava muito na cara que o Dario Herrera não queria expulsar alguém, a menos que fosse super obrigatório. E nesse critério ele deixou passar a expulsão do Pulgar. Entendo que mais erro do VAR do que do Dario Herrera. Porque o Dario Herrera, no calor do momento, numa expulsão com 30 minutos, acho que a régua dele subiu um pouquinho. Acho natural, mas o VAR deveria ter chamado para revisão. O Dario Herrera poderia até ir ao monitor e voltar com a não expulsão. Se dizer, o meu sarrafo para a entrada está muito alto. Então, dito isso, para mim, houve um erro gravíssimo de arbitragem no lance do Pulgar. Tem várias situações aí que muita gente começou a trazer e que é uma outra visão, né? O Palmeiras teve recentemente vários lances parecidos com o do Pulgar, sem o agravante do jogo estar parado. Acho que o agravante do jogo estar parado é muito grande, mas em que as decisões foram de também cartão amarelo, né? O lance do Andrés contra o São Paulo é muito parecido com o lance do Pulgar, inclusive com a chuteira começando mais ou menos na mesma altura. Tem ali o contexto da bola, é bem verdade, ou seja, a bola estava em disputa, e do Pulgar não, mas o lance é muito parecido. Então, assim, de novo, para mim, um erro gravíssimo de arbitragem da não expulsão do Pulgar. Falado isso aqui, eu queria falar do jogo um pouquinho. O jogo, e eu queria ir aqui ao Flash Score, para a gente pegar aqui os números do jogo, tá? Flash Score você pode baixar também no primeiro comentário fixado do vídeo, de graça, tá? Não paga nada, nem para baixar, nem para usar. Aliás, que cobertura do Flash Score na Libertadores, cara. Flash Score tá de parabéns. Parabéns, Flash Score, você arrebentou na Libertadores. Estatísticas do jogo. Posse de bola do Flamengo 60-40, natural. Tanto natural pelo conceito do jogo, quanto conceito dos times, quanto pela diminuição da posse de bola do Flamengo depois de fazer 1-0. Finalizações 11-9, aqui eu queria chamar a atenção. Finalizações no alvo. 3 do Flamengo, 0 do Palmeiras. 0 do Palmeiras. Chances claras 1 contra 1. Escanteios 7-4 pro Flamengo. A final foi como normalmente tem sido as finais. As finais normalmente têm sido assim, né? Jogos amarrados, jogos em que você tem muito a perder, jogos em que você tem menos oportunidade de gol, jogos em que os dois times não conseguem ser muito ao seu natural. O Flamengo, para mim, foi melhor que o Palmeiras praticamente no jogo inteiro, tirando ali os 10 minutos finais do primeiro tempo.
que tem exatamente o lance do Pulgar. Acho que o lance do Pulgar, que aliás é uma imbecilidade do Pulgar, né? O Pulgar é isso, né? O Pulgar é um jogador que ele pode te entregar coisas ótimas e pode botar o jogo a perder num lance inconsequente, num lance imbecil. E o lance do Pulgar é imbecil, até porque o lance já estava parado. Não sei se ele quis ser mais valente do que todo mundo, se ele quis mostrar que era machão, porque o Fux tinha tentado pegar a bola e tinha meio que chutado ali a bola no Arrascaeta, numa disputa de lance, ele quis ser mais valente. Enfim, quase botou tudo a perder e talvez botaria tudo a perder, né? De novo, a gente não tem garantia de que um time com um a mais fosse ganhar o jogo. O Botafogo no ano passado mostrou isso, mas eu quero sempre que o meu time jogue com um a mais, tá? Eu não sou daqueles que dizem, não, jogar com um a mais é pior. Não, então tá bom, então me dá sempre um a mais que eu aceito. Deixa que eu lido com o pior. Mas então, Pulgar nessa imbecilidade, com perdão da palavra, quase botou tudo a perder e acho que isso atrapalhou o Flamengo. O Flamengo ficou desconcentrado na reta final do primeiro tempo. Então foi um lance ali em que o Palmeiras teve algumas escapadas, o Palmeiras teve 2 ou 3 bolas levantadas, então acho que foi isso. Teve uma cabeçada do Vitor Roque depois de um cruzamento que ele cabeceou para o alto, né? Que a bola bateu no chão, subiu. Então, tirando esse período, o Flamengo foi melhor que o Palmeiras no jogo o tempo todo. E isso me chama muita atenção. A gente falou sobre isso recentemente. A forma como o Palmeiras, que 8 jogos atrás, durante um período de 10, 12 jogos, o Palmeiras jogou muito bem. O Palmeiras chegou a jogar o melhor futebol do Brasil naquele período. E o Palmeiras derreteu, a ponto de numa final de Libertadores o Palmeiras não chutar uma bola no gol. Nenhuma bola no gol. Nenhuma bola do Palmeiras obrigou o Rossi a fazer uma defesa. Em 90 minutos, mais os acréscimos. Então, assim, lógico que o Palmeiras vai reclamar da não expulsão do Pulgar. Todo mundo gosta de jogar, ou todo mundo deveria gostar de jogar com a menos. Com a mais, no caso. Mas, no 11 contra 11, que foi o cenário do jogo, o Palmeiras não chutou uma bola no gol. Isso é muito pobre. Isso é muito ruim. Isso depois de vir de um 0-0 com Vitória, de um 0-0 com o Fluminense em casa. Então, assim, foi uma final com a cara que eu imaginava que seria. Quando eu fiz o vídeo de ontem dizendo grande final, era grande final pelo que estava envolvido, não pelo que eu esperava de bola. E o Flamengo foi melhor que o Palmeiras na maior parte do jogo. Eu fiz uma anotação aqui de momentos do jogo. Nos primeiros 16 minutos, o Flamengo cria 4 jogadas que poderiam ter saído gol. 2 minutos uma jogada que o Bruno Henrique é lançado pela direita, cruza rasteiro, a bola passa, fura ali no meio da área, pelo Arrascaeta e pelo Carrascal. Qualquer um que se finalizasse ali, ele tá um pouquinho antes da meia-lua. Perdão, um pouquinho antes da pequena área. Qualquer um que finalizasse ali, fatalmente seria gol. Aos 12 minutos, tem uma jogada depois de uma construção por dentro, o Arrascaeta é acionado na meia-lua, ele corta para dentro, aquela chapada tradicional, o Gustavo Gomes trava em cima da hora. 15 minutos, o Varela constrói a jogada, já vamos falar do Varela já, constrói a jogada da direita para dentro, lança o Bruno Henrique no vazio, o Murilo tinha saído para caçar o Carrascal lá na intermediária, e nesse espaço o Bruno Henrique avançou, e aí tomou uma decisão completamente antecipada e chuta pro alto. E aos 16, depois de uma jogada construída aí pela esquerda, o Lino gera o espaço para bater, bate, a bola sai pela direita. Isso com 16 minutos. O Flamengo poderia ter feito. Por um detalhe ali, o Flamengo não gerou chance clara de gol. Então o Flamengo foi bem superior e no segundo tempo o Flamengo teve controle da posse, o Flamengo teve mais a iniciativa, o Flamengo começou a ter algumas oportunidades não tão claras, até o lance do gol do Danilo. E o lance do gol do Danilo é um daqueles lances que você diz assim, estava escrito, né? Porque o Danilo veio para ser reserva, aí o titular da posição, que fez um ano espetacular, o Léo Ortiz, se machuca num jogo contra o Palmeiras.
o Vitor Roque caindo em cima do tornozelo do Léo Ortiz de maneira completamente acidental. O Vitor Roque não quis machucar o Léo Ortiz, e aí gera o Léo Ortiz a se machucar, uma torção grave de tornozelo. O Léo Ortiz volta para jogar completamente no sacrifício contra o Racing, né? Talvez tenha dado a sua continuidade do ano naquele jogo em que ele precisava jogar de qualquer maneira, porque senão o Flamengo teria que jogar com um moleque na zaga. É um leão naquele jogo, mas isso custa a sequência dele na temporada. Então, numa lesão de um jogador do Palmeiras em cima do Léo Ortiz, possibilita o Danilo jogar. E o Danilo faz o gol de cabeça num escanteio que sai depois de um outro escanteio. Teve um escanteio cobrado da esquerda pelo Carrascal, e aí na disputa Léo Pereira e Bruno Fux, o Bruno Fux acaba cabeceando para trás. O Kelvin tinha total condição de tirar a bola para a lateral, e ele, achando que a bola tinha batido no Léo Pereira, ele deixa a bola sair, e aí vem o escanteio. O Carrascal, que estava cobrando todos os escanteios, sai da bola, ou não vai para lá, não sei se ele falou, se o Arrascaeta tomou a iniciativa. O Arrascaeta pega para cobrar, cobra forte, ele até falou isso depois do jogo, cobra mais forte do que o normal, e aí numa jogada muito bem ensaiada, na movimentação ali no miolo da área do Léo Pereira e do Pulgar, o Danilo vem livre numa falha de marcação, dessa marcação homem a homem. A marcação do escanteio normalmente é mista, né? Você marca o setor mais próximo na marca do pênalti, e alguns jogadores têm uma marcação individual, de você acompanhar justamente para não deixar fazer o que o Danilo fez, que é pegar a distância, subir um absurdo de altura e cabecear livre, completamente livre, bola bate na trave e entra. Então esse gol, e aí assim, o Danilo que fez o seu segundo gol de título de Libertadores. Olha como é um predestinado o Danilo, né? Que chegou ao Flamengo porque quis, era um sonho da vida dele jogar pelo Flamengo, é torcedor do Flamengo, teve proposta de outros clubes, segundo o próprio ontem, propostas muito melhores financeiras, inclusive da Europa, mas ele quis vir jogar no Flamengo e coube a ele o título. O gol do título de novo, né? Para quem não lembra, no jogo do 2-1 do Santos contra o Peñarol lá em 2011, o Santos abre 1-0 com o gol do Neymar, e depois o segundo gol é do Danilo, recebendo na direita e batendo na direita, entrando em diagonal e batendo na cruzada. Então 2 gols de título do Danilo, né? Incrível, né? Incrível essa questão. E aí depois o Palmeiras começou a fazer as mudanças. De fato, os jogadores que vieram do banco praticamente nada mudaram o cenário. Acho que o elenco do Palmeiras é um elenco muito bom, mas nessa reta final de temporada não conseguiu fazer diferença para o Palmeiras. E o Palmeiras, de novo, não teve nenhuma finalização no gol, não obrigou o Rossi a fazer nenhuma defesa. Tem o lance ali de mais uma vez entulhar jogadores na área, aí depois de um bate e rebate, uma cabeçada, me parece, do Gustavo Gomes para o Vitor Roque. O Vitor Roque tá finalizando ali da linha da pequena área, e o Danilo salva o lance. O Danilo desvia numa bola que, se ela vai no gol, entraria. O Rossi acho que não conseguiria defender a queima-roupa. Isso na última bola do jogo. E aí o pé do Danilo, ou o corpo do Danilo, desvia a bola e a bola sobe num segundo gol do Danilo, né? E estava selado a vitória do Flamengo. O Flash Score, eu achei que eu era o único que achava isso. O Flash Score fez essa arte aqui, dizendo do melhor em campo nas análises do Flash Score. E pro Flash Score, o melhor em campo foi o Varela, que eu concordo plenamente. Cara, a partida do Varela ontem foi histórica, no sentido de concentração, capacidade de briga, disputas, né?
luta pela bola, capaz de cortar, o que ele cortou bola de cabeça, o que ele cortou bolas, e do lado dele ali tinha o apoio do Piquerez, a caída do Veiga por ali, o próprio Vitor Roque, o que ele cortou de bolas, o que ele assim ganhou disputas individuais. O Varela fez um jogo fenomenal. Muita gente dando o prêmio de melhor em campo pro Danilo, pela situação óbvia do gol também, mas para mim o Varela fez uma partida espetacular, um jogador muito contestado, né? E aí esse elenco do Flamengo tem vários jogadores que não é muito normal da torcida do Flamengo, né? Eu conheço bem, de novo, frequento a arquibancada com a torcida do Flamengo desde 1983. A torcida do Flamengo não é muito de dar segundas chances, né? Ou o jogador chega no Flamengo e já chega voando, ou muito fatalmente ele não vai ter muita chance de conseguir performar, de conseguir dar a volta por cima. E esse elenco do Flamengo tem muito jogador que deu a volta por cima. O Rossi deu a volta por cima, vou falar do Rossi já já. O Léo Pereira deu a volta por cima. Hoje você não tem o que questionar do Léo Pereira, né? E o começo dele no Flamengo foi muito complicado lá em 21. E o Varela deu a volta por cima, né? O Varela demorou muito a jogar bem com a camisa do Flamengo e fez na final, para mim, o melhor em campo na final. Vamos falar aqui, então, agora, individualmente. O Arrascaeta e o Bruno Henrique chegam a 16 títulos com a camisa do Flamengo, 3 Libertadores, podem na quarta-feira chegar a 17 títulos com a camisa do Flamengo, sendo também 3 brasileiros, 2 jogadores que entraram para a história do Flamengo, 2 jogadores que estão nessa briga aí de 5 maiores da história do Flamengo, eles estão nessa briga. O Arrascaeta não fez a final dos sonhos, né? Acho que o Arrascaeta do Campeonato Brasileiro é infinitamente melhor que o Arrascaeta da Libertadores, mas deu assistência para o gol do título, num escanteio cobrado, muito bem cobrado. Um jogador histórico junto com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique fez o primeiro tempo bem ruim, o segundo tempo melhor, né? Cresceu no segundo tempo. Mas eu queria falar do melhor jogador do Flamengo na Copa Libertadores 2025. E o melhor jogador do Flamengo, e para mim o melhor jogador da competição, é Agustín Rossi. Não tenho dúvida disso. O Arrascaeta ganhou ontem um prêmio chamado Hero of the Tournament, que na tradução livre é Herói do Torneio. Eu tenho dificuldade de entender atualmente o que é cada premiação da Conmebol. Eu não sei quem de fato foi o melhor, mas para mim não tem dúvida. Não foi o Arrascaeta o melhor jogador do Flamengo na Libertadores. O melhor jogador do Flamengo na Libertadores se chama Rossi. E o Rossi salvou o Flamengo em muitos momentos. A começar da defesa que ele fez na última bola na última bola do último jogo da fase de grupos. O Flamengo correu o risco de ser eliminado na fase de grupos da Libertadores. O Flamengo correu esse risco. É um risco real. Na última bola do jogo contra o Táchira, no Maracanã, tem um escanteio. E depois da volta do escanteio, o jogador do Táchira sai na cara do Rossi e o Rossi defende com o pé. Aquele lance talvez estivesse impedido, tá? Talvez estivesse impedido. Há uma possibilidade. Se o gol sai, o Flamengo ia ter que ir pro VAR para ver. Possivelmente ele estaria impedido. Teria que ver a posição, acho que do Ayrton Lucas aqui na esquerda. Mas o Rossi faz uma defesa monumental. Já tinha feito outras, quando no jogo contra o Central Córdoba lá, se o Flamengo tivesse perdido esse jogo na Argentina, o Flamengo também teria sido eliminado. Então, assim, o Rossi foi fenomenal já desde a fase de grupos. No mata-mata, o Rossi é fantástico contra o Estudiantes, falha no gol do Estudiantes, depois é o herói na disputa de pênalti. E contra o Racing, o Rossi faz defesas fenomenais, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta. Na final ele não trabalhou, né? Na final, se o Rossi não tivesse lá, o Palmeiras não chutou uma bola que foi na direção do gol. Todas as bolas do Palmeiras ou são bloqueadas ou chutam para fora. Então, assim, mas para mim, o melhor jogador do Flamengo na Libertadores se chama Agustín Rossi e não tenho nenhuma dúvida disso. Não foi o Arrascaeta. O Arrascaeta é o melhor jogador do Flamengo na temporada. E a temporada conta tudo, né?
Agora, na Libertadores, o melhor jogador do Flamengo se chama Rossi. Eu queria falar ainda sobre essa Libertadores. É uma Libertadores em que o Flamengo ganha de forma copeira. As 3 Libertadores que o Flamengo ganhou, uma ele tinha um time fantástico, para muitos, maior time do futebol brasileiro pós-Pelé, pós-Santos de Pelé, que era o Flamengo de 81. A outra é um time encantador, que foi o Flamengo de 2019. A de 2022, embora não tenha esse encanto, você tem a melhor campanha da história da Libertadores. Os 13 jogos do Flamengo de 22, com 12 vitórias e um empate, é a melhor campanha da história da Libertadores para quem jogou toda a competição, para quem jogou a competição desde o início. O Estudiantes, se eu não me engano, ele ganhou uma Libertadores com 100% de aproveitamento, mas ele jogou 4 jogos só, porque ele entrava na semifinal, tinha esse regulamento. O Estudiantes jogou 4 jogos e ganhou os 4, mas ele não entrou desde o início da competição. O Flamengo de 22 fez a melhor campanha da história do torneio. E dessa vez o Flamengo não fez uma boa Libertadores. Não fez. A primeira fase, a fase de grupos do Flamengo, é muito ruim. O mata-mata, o Flamengo tem um grande jogo, um excelente jogo, que é o 2-0 no Inter, no Beira-Rio. Um grande jogo, só. O jogo de ida contra o Inter foi ok para bom. O jogo contra o Estudiantes, o primeiro tempo é excelente, mas termina com um jogo bom. O jogo da volta no Estudiantes é muito ruim. O Flamengo, de fato, poderia ser eliminado ali. O jogo contra o Racing no Maracanã é um bom jogo, mas não é ótimo. E o jogo da volta é o jogo que o Flamengo fez o que precisava fazer, né? E a final também não é um grande jogo. Acho que o Flamengo foi melhor que o Palmeiras, dito pelo próprio Abel, né? Mas não foi um excelente jogo. O Flamengo, em toda a Libertadores, fez um excelente jogo, que foi contra o Inter na volta no Beira-Rio. E tá ok. Tá ok. A Libertadores, por muitos anos, era o torneio que você precisava ganhar. Você não precisava jogar bem. Você tinha que pelear, você tinha que lutar, você tinha que copar. E o Flamengo ganhou uma Libertadores assim. É até uma novidade também para o Flamengo. O Flamengo ganhou uma Libertadores em que ele teve que sofrer, em que ele teve que pelear. E o Flamengo conseguiu fazer isso. Tanto é que o Flamengo na Libertadores inteira tomou 5 gols, né? O Flamengo em 13 jogos tomou 5 gols na Libertadores inteira. E aí a gente redunda aqui esse vídeo para falar do Felipe Luiz, né? Eu não achava que o Felipe Luiz iria aceitar ser o técnico efetivo do Flamengo quando ele foi, porque claramente o Felipe Luiz não estava pronto, como também ainda não está pronto, né? Acho que alguém que que dá um salto do sub-20 pro profissional, e em um ano ele não está pronto, ele ainda tem coisas a aprender, e o Felipe Luiz vai aprender e vai errar, como todos nós erramos, mas a começo de trajetória do Flamengo, do Felipe Luiz no Flamengo, é aquela impressão de que o Felipe Luiz é o técnico que vai trazer estabilidade para o Flamengo. Porque se você fizer um exercício rápido, o Abel Ferreira chega ao Palmeiras em setembro, outubro de 20, e de lá para cá, o Flamengo teve Domi, que acho que o Domi pega, quando o Abel chega, o Domi era o técnico do Flamengo, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Souza, Dorival Júnior, Vitor Pereira, Sampaoli, Tite e Felipe Luiz. O Abel, enquanto o Abel é técnico do Palmeiras, o Flamengo teve 9 treinadores. 9 treinadores. Acho que o Felipe Luiz, com suas ideias claras, com o seu método muito bem assimilado, acho que o Felipe Luiz tem tudo para ser o cara a trazer a estabilidade que o Flamengo precisava no seu departamento de futebol.
Porque um time que mesmo vencendo não consegue, tem 9 treinadores num espaço de 5 anos, não é algo normal ou que deva ser normalizado. E o Felipe Luiz é esse cara. Eu tô muito tranquilo para falar aqui porque defendi e defendo incondicionalmente o Felipe Luiz, mesmo com ele errando, mesmo discordando dele em alguns momentos, mesmo discordando de escolhas dele, mas acho que ele é o técnico ideal para comandar o Flamengo e dar essa estabilidade ao Flamengo. E o Felipe Luiz, na temporada, são muito mais acertos do que erros. E na final, o Felipe Luiz acertou tudo que ele fez. A escalação. Não havia cabimento o Léo Ortiz começar jogando. Tanto é que o Léo Ortiz nem entrou. E nem tô falando isso porque o Danilo fez o gol do título, mas porque o Danilo fez um ótimo jogo e o Léo Ortiz não jogava desde a semifinal. Carrascal ou Luiz Araújo? Acho que ele acertou. O Carrascal, para mim, fez um primeiro tempo bom. Conseguiu até melhor do que da galera da frente. O primeiro tempo do Carrascal é melhor que o do Arrascaeta, é melhor que o do Bruno Henrique. E acho que a decisão foi correta. Havia essa dúvida, Carrascal ou Luiz Araújo. E da ponta esquerda ele veio com o Samuel Lino. Eu achava que ele viria com o Cebolinha, mas o Samuel Lino vem por uma coisa básica. Samuel Lino fez um jogo bom na final também. Um dos melhores jogos dele com a camisa do Flamengo, considerando o contexto. Ele não teve muita efetividade na parte ofensiva, mas defensivamente ele ajudou demais na contenção da dupla Kelvin e Alan. E se você bota o Cebolinha lá, você ia desgastar o Cebolinha nesse papel. E o Lino, na recomposição, é muito melhor que o Cebolinha. Então, e aí a decisão correta. O Lino fez o primeiro tempo muito bom. Em especial no equilíbrio do time. Tem um lance do Lino ganhando um lateral ali na meia esquerda defensiva do Flamengo, que ele vibra ali. Aquilo era o que o Felipe Luiz precisava, pelo menos no primeiro tempo, em termos de ajuda ao Alexandro. E o Lino foi muito bem. E quando ele botou o Cebolinha no segundo tempo, o Cebolinha demorou um pouquinho a pegar ritmo no jogo, mas o Cebolinha na reta final ali, ele ganha o jogo pro Flamengo. Dá caneta, prende a bola, sofre falta, deixa o tempo passar, finalizou aquela bola lá que o Carlos Miguel salvou na cobrança de falta, depois gerou cartão amarelo. Então assim, o Cebolinha entrou e deu o desafogo que precisava. Então o Felipe Luiz acertou tudo que ele tinha para fazer na final. O Felipe Luiz gerou um time muito sólido defensivamente. O Flamengo é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. O Flamengo sofreu 5 gols em 13 jogos na Libertadores. A partir de um misto de se defender com a bola e de um poder de concentração muito forte, o Flamengo foi sólido defensivamente e quando não conseguiu produzir na frente, também não tomou gol atrás. Então, isso mostra que o Felipe Luiz é o técnico da estabilidade do Flamengo. E acho que ele vai ficar. De fato, o Felipe Luiz, quando veio do Sub-20 para o Flamengo, recebeu um salário muito abaixo do que os técnicos anteriores do Flamengo. Aceitou receber um salário muito até dele mesmo, entendendo que ele precisava adquirir experiência no cargo. E agora vai receber, ou tem que receber, um devido e um justo aumento, mas é o técnico da estabilidade do Flamengo. Acho que é isso, já estamos com 45 minutos de vídeo quase. Para quem cresceu vendo o Flamengo dar flamengadas na Libertadores, o Flamengo hoje é o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores. É algo que, para a galera da minha geração e para a galera de algumas gerações que vieram depois também, é muito difícil de acreditar, mas é verdade. Não tem muito o que falar. Vi muita gente me criticando porque eu me emocionei no prorrogação, né, lá no programa da TNT Esporte,
E aí eu não tenho nem muito o que falar, fiz esse texto aqui, dizendo que é engraçado, porque um ano atrás eu estava também no ar, no pós-jogo do título do Botafogo, e eu chorei também por conta da felicidade do meu irmão Jorge Igor, e já foi muito falado sobre isso aqui, o Jorge Igor fez um vídeo muito exagerado sobre mim, e que eu nem devolvi o vídeo a ele porque eu não queria gravar um vídeo em que eu chorasse o tempo todo. E aí eu tava chorando lá pelo título, não pelo título, né? Pela felicidade de um irmão que a vida me deu, né? E que por um acaso era um título do Botafogo. Mas eu tava chorando pela felicidade do Jorge, pela forma como as palavras dele me tocaram tanta gente. E quando eu tava lá, muita gente me elogiou, falou, caraca, tu é muito fera, tu é um cara amigo, tu é um cara que se deixa emocionar pelo futebol, isso é cobrir futebol, se você não faz isso, você não pode cobrir futebol de verdade, não sei o quê. Engraçado que ontem eu me emocionei com o título do meu time e teve gente que me criticou, me xingou, dizendo que eu tinha que ser demitido pela TNT Esportes, dizendo que eu tinha que eu tava rasgando o meu diploma de jornalista e não sei o quê. Curioso, né? Curioso. Quando eu tava chorando porque um amigo meu tava feliz com o título do time dele, foi bonito. E ontem, quando eu chorei e quando eu me emocionei com o título do meu time, porque de fato era uma coisa que eu nunca imaginei, muita gente veio me xingar, veio me atacar e veio dizer que eu deveria ser demitido. Para essas pessoas, eu digo assim, não vai mudar nada, né? Primeiro porque se eu me importasse com situações como essa, eu ia ter que fazer outra coisa, né? Porque eu trabalho com futebol. Futebol hoje se você fala o que o cara quer ouvir, você é genial. Se você fala uma coisa que agride a percepção do cara, você é um merda. E beleza, tá isso aí, não tem nenhum problema. Se isso tivesse problema pra mim, eu iria fazer outra coisa. E segundo, porque eu trabalho numa empresa que me incentiva a ser verdadeiro, que me incentiva a demonstrar emoção. E ontem chegou a vez de demonstrar emoção com o time para o qual eu torço. Como várias vezes eu já me emocionei em outras situações, né? Então, e vai continuar sendo assim. 47 minutos, mas beleza. É isso, quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários, deixa o like, se inscreve, vem aqui no primeiro comentário para ir lá na página da Golcase, tá? Esses produtos especiais do Flamengo campeão da Libertadores, eles são limitados, se acabar, acabou. Então vem na Golcase ou pode ir no QR Code que está na tela. O site todo está em Black Friday, de até 70% de desconto, mais desconto adicional com o cupom GOLVSR. Coloca lá GOLVSR que você tem desconto adicional nas compras acima de R$ 99. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.